Fala pessoal, decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como criar uma aplicação simples em Meteor e com isso aproveitar para dar uma passada geral aí pelos conceitos básicos desse framework. Bom, então vamos lá. Partindo do princípio que você já tem o Meteor instalado no computador, eu tenho o comando aqui disponível no meu terminal. O primeiro passo para eu criar o projeto é digitar Meteor Create e o nome do projeto. Vou criar aqui uma lista de telefones. Pronto. Feito isso, o Meteor já vai se encarregar de criar para mim um diretório. Projeto. E aqui eu vou ter alguns arquivos iniciais aí para começar a trabalhar. Vou abrir aqui o projeto no meu editor. Tá aqui. Aqui o Meteor criou alguns arquivos já para mim. Um arquivo HTML que é onde vão ficar os meus templates. O arquivo CSS que é onde eu vou colocar a parte de estilos e tudo mais. E aqui é o JavaScript, que é onde vai ficar, onde vão ficar definidas as minhas regras de negócio. Então, para começar aqui, eu vou rodar o servidor do Meteor para ver se está tudo certo. Para fazer isso, basta digitar Meteor dentro da pasta do meu projeto. Ele já vai ficar disponível aqui na minha porta 3000 para poder ser acessado. Então aqui abriu a página inicial do projeto, o servidor está rodando, está tudo ok. Para desenvolver esse projeto, eu vou usar o Bootstrap, que é um framework de CSS que me ajuda aí com algumas coisas de criação de interfaces, já tem algumas coisas pré-definidas. Posso instalar o Bootstrap aqui pelo próprio linha de comando do Meteor. Tem um sistema de pacotes que já vem com o pacote do Bootstrap pré-instalado. Então, se eu digitar Meteor Bootstrap, add Bootstrap, pronto, o framework está instalado. Agora eu posso rodar o servidor novamente. Beleza. Bom, o primeiro passo para eu começar o desenvolvimento aqui é dar uma mudada na minha interface. Então, vou colocar um título aqui, o nome do meu projeto. Vou tirar o que o Meteor já criou aqui para mim como padrão. O importante é manter todo o meu layout aqui dentro da tag de template. E vou criar uma tabela para poder listar os números de telefone que vão estar cadastrados aqui. Aqui no cabeçalho da tabela eu vou ter uma coluna para o nome da pessoa que eu cadastrei o telefone. Outra coluna para o número de telefone. Aqui na última linha da tabela eu vou ter alguns campos para cadastrar o telefone novo.
Pronto, agora eu criei um pequeno formulário aqui no final da tabela para cadastrar os dados de nome e telefone, um botão para inserir e por enquanto é isso. Se eu mudar para o meu navegador, ele já vai aparecer para mim. Automaticamente ele vai dar o refresh na página e vai aparecer a atualização que eu fiz na interface. Aqui eu só esqueci um pequeno detalhe. Vou colocar uma classe para utilizar o botão aqui. Pronto. Feitas as alterações na interface, eu vou passar aqui para mexer na lógica de programação. Bom, então, a primeira coisa a se fazer aqui é apagar o código criado como padrão aqui pelo Meteor. Eu vou deixar aqui só separadas duas variáveis que identificam se a gente está rodando código no cliente ou no servidor. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma coleção para que eu possa armazenar os números de telefone que eu vou cadastrar aqui no meu projeto. Eu posso fazer isso chamando aqui Feature Collection, crio uma coleção. É importante ressaltar que esse código está fora dos dois ifs aqui, porque ele vai ter que rodar tanto no cliente quanto no servidor. Só com essa linha aqui eu já consigo definir minha collection aqui de dados, né? Bom, próximo passo agora é criar um helper aqui dentro do meu template. Eu tenho template, nome do template, não sei se eu mudei ali, vou mudar para telefones, template.nome do template.helpers. E aqui dentro eu posso definir os helpers que eu vou usar na minha interface. Bom, o primeiro helper que eu tenho que criar é um helper para trazer para mim a lista com os telefones que estão cadastrados. Então, eu coloco o nome do helper aqui, telefones, crio uma função e agora eu vou buscar lá na minha collection, telefones.find, todos os registros. Então, quando ele chamar esse helper lá na interface, eu vou retornar todos os registros que tem nessa collection. Feito isso, eu volto aqui para a interface. E agora eu vou usar o each, que é um dos helpers padrão aí do handlebars. A gente usa para percorrer listas. E vou colocar o nome do meu helper aqui, telefones. Vou formatar ele aqui de acordo com as colunas. Então aqui na primeira coluna eu vou ter o nome. Na segunda, o número de telefone. E a terceira coluna eu vou reservar para colocar um botão que me permita excluir o número de telefone da linha. Então, para cada elemento que eu tiver na lista, ele vai gerar uma linha dessa, que vai ser uma linha da tabela, na verdade. Para cada coluna da tabela, eu vou trazer um campo da minha collection. Então, no primeiro campo eu trago o nome, no segundo, o número de telefone e no terceiro, um botão para excluir o telefone cadastrado. Feito isso, eu vou voltar aqui para a minha interface.
um erro. Mudei o nome do template. Vou corrigir o nome dele aqui. E pronto. Ele renderizou aqui para minha tabela novamente. Só que eu não tenho nenhum registro ainda cadastrado. Para fazer um teste aqui, eu vou cadastrar o registro através do próprio console do nosso navegador. Então, eu posso acessar minha collection aqui direto. Basta digitar o nome dela aqui. Comando find. Está aqui. Se eu usar o fetch, que é um comando que transforma a collection num array de objetos aí para mim, esse array vai vir vazio. Eu ainda não tenho nenhum registro cadastrado. Eu vou cadastrar aqui, telefones.insert. Aqui entre chaves eu vou colocar os dados do nosso primeiro registro. Sempre nesse formato aqui, formato de JSON padrão. Dei Enter aqui, ele já gerou para mim o primeiro registro. Então o que está acontecendo aqui? Através desse helper, ele está percorrendo a minha coleção de dados e listando para mim cada campo aqui formatado na tabela conforme eu determinei. Aqui a gente já tem os registros da tabela listados. Preciso agora atualizar os botões e os eventos do meu projeto aqui. Para fazer isso, então, a gente tem aqui uma maneira muito simples de definir eventos no Meteor, que é através da chamada dessa função events aqui. E aqui dentro eu defino através de um array as funções que eu vou ter na minha página, né? Então, a primeira função que eu vou definir aqui é a do botão excluir, eu vou fazer o bind do evento através do nome da classe dele. Então aqui eu vou digitar qual o evento que eu quero fazer o bind, e aqui o nome da classe do objeto. Feito isso, é só criar uma função. E aqui dentro dessa função eu vou dizer para ele o que vai ser feito quando o usuário clicar nesse botão excluir. Quando ele clicar no botão excluir, eu vou simplesmente chamar o método remove da minha collection de telefones e vou passar para ele o ID. Detalhe que aqui dentro ele sempre traz dados referentes à linha na qual aquele objeto está. Então aqui dentro do helper de telefones, para cada linha dele eu tenho uma instância da minha coleção. Então, se eu quiser acessar qualquer dado dessa coleção, eu simplesmente uso o this, e através do this eu chego no campo que eu quero. No caso, eu quero pegar o campo ID do meu telefone. Então, simplesmente isso. Feito isso, eu volto aqui para a interface para testar a funcionalidade. Tá aí. O evento de excluir o telefone já está funcionando. O próximo evento que eu tenho que definir é o evento do botão inserir, para que eu possa inserir novos dados na minha lista. Para fazer isso, simplesmente adiciono mais aqui um evento. Só como eu tenho só um botão de inserir, eu vou usar o ID dele para fazer o bind de dados. Tem o botão inserir.
Defino aqui a minha função. Para inserir, eu vou precisar pegar os dados que estão no formulário. Então, eu tenho dois campos de formulário aqui, um para o nome e outro para o número de telefone, cada um com seu respectivo ID. Essas funções aqui de eventos recebem dois parâmetros. Uma é qual evento, o primeiro, e o segundo é qual é a instância do template que está chamando esse evento. Então, através dessa instância, eu posso acessar aqui qualquer objeto que eu tiver lá no DOM da minha página. Então, fazendo chamada por essa variável de template, eu tenho um método chamado find, passo para ele aqui o ID do objeto que eu quero encontrar, com acessando essa propriedade value, e aí eu tenho o valor do campo que eu estou desejando. Vou pegar o valor do número de telefone também. Pronto. Então, com esses dois valores eu posso agora chamar a minha collection de novo. Uma operação de inserir dados aqui. Formato ele aqui adequadamente. E claro, não posso esquecer de depois que eu fizer essa inserção, não posso esquecer de limpar os valores desses campos. Pronto. Essa é a definição do meu método de inserir novos registros. Só colocar o placeholder aqui. A interface ficar um pouco mais amigável. Prontinho. Agora basta digitar aqui os números. Vou clicar no botão inserir. Ele vai atualizar minha collection. Bom, acho que é isso. Aqui a gente conseguiu dar uma boa passada em alguns dos conceitos básicos aí para trabalhar com os templates, como definir eventos, como definir um helper básico aqui para a gente acessar uma collection, listar os dados dela, e como criar um aplicativo funcional em Meteor.